Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é sexta-feira de Carnaval, dia 17 de fevereiro. Eu sou o Patrick e toco a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, nós falamos sobre a reunião do Diretório Nacional do PT, ocorrida nesta segunda-feira, dia 13, em que nós participamos presencialmente depois de 3 anos sem que a direção nacional do PT conseguisse se encontrar. Também comentamos a absurda publicação e as consequências da postagem feita pelo deputado federal Washington Quaquá, do PT do Rio de Janeiro, ao lado do general genocida Pazuello, ex-ministro da Saúde do governo de Jair Bolsonaro. E pessoal, a gente já começa tratando desse assunto absurdo. Para quem não está por dentro, é o seguinte: essa semana, o deputado federal Washington Quaquá, que também é vice-presidente nacional do PT, publicou em suas redes sociais uma foto ao lado do general Pazuello, com a seguinte legenda, abre aspas: "Estive hoje com o deputado federal general Pazuello na reunião com o presidente da Petrobras. Resolvi postar a foto, nossa, mesmo sabendo que intolerantes da direita e da esquerda vão criticar. A tarefa do governo Lula e da figura maior do nosso presidente é unir, pacificar e reconstruir o nosso país. Quando o diálogo e a política falham, sobra a guerra. E a esquerda é dialógica e não intolerante e autoritária. Por isso, gostei muito da conversa e do tom civilizado do general. Quero, inclusive, com ele criar pontes de diálogo com os militares. Viva a democracia." Fecha aspas. Bom, a postagem como um todo é um escárnio. A foto é um escárnio, é pisar sobre os mortos, os mais de 450 mil mortos pela Covid-19, pois esse era o número quando o Pazuello estava à frente do Ministério da Saúde, é zombar com as pessoas que morreram agonizando sem oxigênio em Manaus pela má gestão feita por Pazuello, que inclusive é investigado pela sua conduta, tanto de ação quanto de omissão, pelos crimes cometidos quando foi do governo genocida de Jair Bolsonaro. É inaceitável. É inaceitável que o deputado federal Washington Quaquá faça uma publicação como essa e tenha esse tipo de opinião que expressa uma política. Política essa que a gente tem que enfrentar e tentar derrotar, combatendo permanentemente. É por isso que a gente convidou para começar o podcast de hoje a companheira Fátima, que é coordenadora do Setorial de Educação do PT do Rio de Janeiro, também faz parte da direção municipal do partido na cidade e encabeçou, junto com outros companheiros, um abaixo-assinado pedindo comissão de ética para o deputado federal Washington Quaquá. E é a companheira Fátima que a gente passa a escutar a partir de agora. Olá, companheirada. Aqui é Fátima Lima, coordenadora do Setorial de Educação do PT do Rio de Janeiro, membro da executiva do Diretório Municipal. Hoje eu estou aqui para comentar a repercussão da foto do Washington Quaquá, que está circulando aí nas redes. Quaquá é vice-presidente do PT, deputado federal pelo Rio e coordenador do PT na Câmara. Ele postou em suas redes sociais uma foto que vem causando indignação e repulsa na militância petista e no campo da esquerda. A foto registra Quaquá sorridente, abraçando o general Pazuello, é isso mesmo, o general Pazuello, num momento de afago após uma conversa em que ele afirma que é necessária essa aproximação para garantir a base de governo do presidente Lula. Bom, todos nós lembramos que Pazuello foi ministro da Saúde de Bolsonaro por 10 meses durante a pior crise sanitária que esse país já viveu na pandemia da Covid-19. Pazuello foi acusado de crime contra a humanidade na CPI da Covid ou CPI do genocídio por extermínio, perseguição e outros atos desumanos. Durante o tempo que ele foi ministro, a gente lembra bem, Pazuello escondeu o número de óbitos
dificultou a compra de vacinas, foi responsável pela falta de oxigênio em Manaus, levando os pacientes a agonizarem e morrerem com falta de oxigênio. Ele desprezou a população indígena e ribeirinha na crise sanitária, que levou o Brasil ao topo de óbitos no cenário mundial, com registro de quase 280 mil mortes em março de 2021, quando ele deixava o ministério. É claro que toda essa movimentação do Quaquá, esses gestos de afago à extrema-direita bolsonarista, não é novidade para a gente. Assim como não é novidade que ele use as redes sociais para postar um comportamento que causa repulsa à militância petista, seus filiados e à esquerda. E aí, a articulação de esquerda do Rio tomou a dianteira, organizou e divulgou um abaixo-assinado que em 24 horas já conta com mais de 1.000 assinaturas pedindo comissão de ética contra o Washington Quaquá. Também é importante dizer que esse fato está na imprensa, nas redes sociais, na grande mídia, expondo um comportamento que é recorrente. Quaquá, ele registra o seu apreço a essa direita bolsonarista. Quaquá tem comportamento que é antagônico ao PT, isso já inúmeras vezes, mas também é recorrente a repreensão da Gleisi a esses comportamentos e, por outro lado, vem sendo recorrente a movimentação de esconder embaixo do tapete todos os pedidos de comissão de ética que chegam à Comissão Executiva Nacional. E o que a gente espera é que, dessa vez, a movimentação do Quaquá, com afago a um dos maiores operadores do genocídio da Covid-19 e correia de transmissão do governo fascista de Bolsonaro, não fique barato, porque é vergonhosa, inaceitável, constrangedora e imoral. Confunde os que se aproximam do PT, confunde a militância e causa uma indignação sem tamanho. Anistia, não. Fascistas não passarão. Obrigado, companheira Fátima, pela participação na edição do nosso podcast, bem como pela iniciativa, junto aos demais companheiros e companheiras, de realizar esse abaixo-assinado que pede comissão de ética para o deputado Washington Quaquá. Aproveito também para informar os companheiros e companheiras que foi elaborado um texto, um manifesto que está circulando, assinado por diversas tendências do PT, inclusive a articulação de esquerda, que trata desse assunto. E ele começa citando um Twitter publicado pela presidenta nacional do PT, a companheira Gleisi Hoffmann, que disse o seguinte, abre aspas, foto do nosso companheiro deputado Quaquá com o bolsonarista Pazuello é desrespeitosa com o PT e ofensiva às vítimas da Covid. Na vida e na política, tudo tem limites. Fecha aspas. E esse texto, assinado pelas correntes do PT, tem como título justamente Tudo tem limites, e possui o seguinte conteúdo, abre aspas. O deputado Washington Siqueira, conhecido como Quaquá, vice-presidente do PT, extrapola todos os limites ao expressar publicamente posições antagônicas às deliberadas democraticamente pelas instâncias do partido. Nos últimos dias, tanto na reunião do Diretório Nacional do PT, como no ato de comemoração dos 43 anos, com a presença marcante do presidente Lula, a palavra de ordem ouvida foi sem anistia. O deputado insulta a todo brasileiro e brasileira que votou no presidente Lula contra a extrema-direita fascista. Pazuello é um criminoso. Deve ser processado, julgado e condenado. São muitas, milhares de mortes pela Covid-19. Quanto ao deputado Washington Siqueira, o mínimo que é necessário é a manifestação pública da Executiva Nacional do PT, repudiando as suas declarações e suspensão da sua representação pública do PT até a conclusão do processo de comissão de ética do partido. Tal processo deve ser aberto para apurar os graves atentados contra a democracia partidária, a desobediência sobre as deliberações do partido e a afronta à consciência democrática dos que lutaram e lutam contra os fascistas e genocidas. E em memória das milhares de vítimas da Covid. Sem anistia. São Paulo, 16 de fevereiro
de 2023. Assinam esse documento e suas propostas as seguintes tendências internas do Partido dos Trabalhadores: articulação de esquerda, avante PT, democracia socialista, diálogo e ação petista, esquerda popular e socialista, militância socialista, resistência socialista e socialismo em construção. Fecha aspas. Pois bem, esse é o texto, o manifesto que foi assinado por essas tendências do partido, e o fundamental é que todo e toda militante do PT, que assim como nós está indignado e considera inaceitável essa postura do deputado Quaquá, também se manifeste. Se manifesta, inclusive, publicamente, porque esse é um debate público. Alguns chegam a dizer que nós não deveríamos tratar de questões como essa publicamente, pois são questões internas. Somos da opinião que não. O próprio Quaquá tratou disso publicamente, expondo o PT, a sua militância, inclusive o governo do presidente Lula, a essa sua política absolutamente errada, equivocada e que não tem relação com aquilo que o PT deve defender. É por isso, inclusive, que, na nossa opinião, essa posição, que é apenas mais uma das absurdas posições defendidas por Quaquá, expressa uma política que tem que ser permanentemente combatida, sob pena de, em algum momento, ela de fato influenciar cada vez mais os rumos do partido e, olha só, não seria impossível em algum momento até mesmo se tornar a política que é implementada. Isso jamais pode ocorrer, por isso toda luta e mobilização, não só para que a postagem do Quaquá seja desfeita, algo que não ocorreu até hoje, mas para que também ele responda por essa absurda posição defendida. Toda punição ao Pazuello pela imensa consequência dos seus atos criminosos sobre a saúde pública e as vidas do povo brasileiro, e bem como toda punição a essa posição absurda do deputado Washington Quaquá. E dito isso, pessoal, a gente passa agora a tratar da reunião do Diretório Nacional do PT. Bom, depois de 3 anos praticamente, a última reunião presencial do Diretório Nacional do PT ocorreu em março de 2020, nós voltamos a ter uma reunião presencial. Pela articulação de esquerda, participamos eu, Patrick, o companheiro Júlio Quadros, Walter Pomar e as companheiras Natália Sena e Jandira Uehara. A reunião ocorreu presencialmente em Brasília no dia 13 dessa semana. A pauta da reunião foi sucinta. E, bom, ela passava pela apresentação de uma série de informes por parte de membros do governo que estavam presentes na reunião, bem como de alguns convidados que compuseram a mesa inicial, e depois um debate de conjuntura, a partir da exposição de textos que foram apresentados previamente para a discussão, depois a exposição de debates entre os membros do diretório sobre o tema da conjuntura e, posteriormente, ao fim do debate, uma votação sobre o texto. Bom, a gente vai ouvir agora a apresentação feita pelo companheiro Walter Pomar do texto que nós, da Tendência Petista Articulação de Esquerda, apresentamos para o debate. O Walter fez uso da palavra para defender e apresentar o nosso texto, e é a fala que ele realizou no diretório que a gente passa a ouvir a partir de agora. Eu vou apresentar aqui o texto escrito pela Articulação de Esquerda, assinado pela Natália, pelo Júlio, pelo Patrício, pela Jandira e por mim. As ideias centrais do texto são, primeiro, destacar que a nossa vitória tem um caráter de classe. Foi uma vitória da Frente Ampla, dos aliados, tudo isso contou, mas o que contou mesmo foi o voto da classe trabalhadora com consciência de classe, especialmente os setores mais empobrecidos, mulheres, negros e negras. Segundo, nós destacamos no texto o contexto mundial, que é bastante diferente, muito mais difícil do que o do período 2003-2016. Em terceiro lugar, a gente destaca que houve uma mudança também no contexto nacional em relação ao nosso governo anterior. Primeiro, por conta do desastre, da catástrofe do período golpista e bolsonarista. Segundo, porque, diferente
do período anterior de governo nosso. Agora nós enfrentamos duas oposições, isso para nós é um tema de muita importância. Não é apenas a oposição neofascista, mas também a oposição neoliberal, a direita tradicional, a direita gourmet, que é a oposição a nós. E, em terceiro lugar, a influência que a extrema-direita deitou raízes sobre a classe trabalhadora, sobre os setores populares. São essas as três diferenças principais que a gente vê na conjuntura nacional atual em relação ao nosso período anterior de governo. As duas oposições, a neofascista e a neoliberal, se retroalimentam e a derrota do neofascismo pressupõe a derrota do neoliberalismo. Se não houver uma melhora substancial nas condições de vida do povo, uma mudança na cultura individualista neoliberal, o neofascismo vai continuar nos ameaçando e que para conseguir isso não basta governo. A gente insiste, como outros também nas suas teses, a necessidade de um movimento político-social liderado pela classe trabalhadora e encabeçado pelo PT. E esse movimento tem que ter uma disposição de enfrentamento. A ideia da pacificação, especialmente com o neofascismo, nos leva a derrotas. E a gente insistiu muito esse tempo todo que era preciso debater o tema das Forças Armadas, que era preciso colocar um Ministério da Defesa diferente desse que temos aí, que não era certo nomear os comandantes militares pela antiguidade e, infelizmente, para o nosso país, os fatos vêm dando razão a essa postura. E, portanto, todo o apoio a quem está defendendo revogar o artigo 142 da Constituição e muita atenção para o dia 31 de março. Muita atenção para o que vai acontecer no dia 31 de março. Como já foi dito aqui, nós somos de opinião que é um governo em disputa, que deve ser apoiado, mas que deve ser disputado por nós. Também chamamos a atenção para o fato de que o sucesso nosso depende, em primeiro lugar, da auto-organização do povo, da auto-organização da classe trabalhadora, depende de enfrentar e destruir o que a gente, em alguns momentos, chamou de casamatas de poder da classe dominante. Não podemos cometer o equívoco do nosso período anterior de governo, que foi administrar e não tocar nas fontes reais de poder da classe dominante. E, em terceiro lugar, a gente enfatiza muito a importância da reindustrialização do país, que tem como seus pilares, entre outros, a Petrobras e a Eletrobras. Se não houver reindustrialização, uma reindustrialização de novo tipo, a gente não vai conseguir recompor o tecido social desse país, não vai conseguir enfrentar com êxito isso tudo que nos incomodou nesses últimos anos, nessas últimas décadas. E desse ponto de vista, é que a batalha sobre a taxa de juros e contra a suposta independência do Banco Central é essencial, na nossa opinião. O nosso texto destaca muito o papel do PT, isso é algo que provavelmente nos une a todos aqui. É necessário muito mais do que vitórias eleitorais, é preciso muito mais que governos. Se o partido não tiver, de fato, protagonismo, recuperar a hegemonia, presença capilarizada na classe trabalhadora, capacidade de travar a guerra cultural e mudar completamente o nosso padrão de organização, a gente não vai ter êxito nessa batalha. O nosso texto finaliza chamando a atenção para o tema dos Yanomami, é um tema que não pode faltar na nossa resolução, assim como também o compromisso de acabar com a mineração nas terras indígenas, certo? E também chama a atenção para a ideia de que anistia não, já foi dito aqui, acho que pelo Congresso Zé. E, por fim, nós, claro, defendemos um projeto democrático e popular, claro, defendemos a soberania nacional, mas acho que um partido como o nosso, no enfrentamento contra uma extrema-direita, que o tempo todo eleva o padrão do debate bem alto, resgatando o anticomunismo típico da classe dominante brasileira, a nossa reação não pode ser colocar dentro da gaveta um projeto de longo prazo do nosso partido. Pelo contrário, nós somos de opinião que é preciso reafirmar com tranquilidade que o nosso horizonte histórico é a construção de uma sociedade socialista. Então, essas são as ideias essenciais. Nós apresentamos, acho que todos vocês devem ter recebido, vocês tiveram a chance de ler também, uma opinião sobre o texto apresentado aqui pela tese Construindo um Novo Brasil. E das questões que estão lá, eu só queria citar algumas que eu não citei aqui no tempo que resta. Algumas eu já citei pela positiva ao apresentar o nosso texto, mas é muito importante que o nosso texto, a resolução desse diretório, fale da situação internacional, entre outras coisas, a posição sobre a paz,
sobre a guerra e sobre o que está acontecendo aqui no nosso continente, em particular no Peru. Dá para fechar os olhos para isso. Nós achamos muito importante que o texto destaque com muita força a pauta do povo, tratada pelo companheiro Lula no encontro com as centrais sindicais. Insistimos mais uma vez no tema dos militares, isso não pode estar ausente de uma resolução. Não é só o 8 de janeiro, é os acampamentos golpistas do lado de fora dos quartéis e o comando do lado de dentro dos quartéis. Pode ser omitido esse tema. Achamos fundamental tratar da questão das americanas como um exemplo prático que o povo entende e compreende, tá certo? Do que significa o neoliberalismo, do que significa a especulação financeira, do que significa esses plutocratas. E cá entre nós não temos como deixar de citar que o nosso desconforto com a presença imensa no nosso Ministério da Educação de figuras ligadas ao projeto privatista do Lehman e Companhia Limitada. A CNTE já deu uma opinião a respeito, a mesma opinião que está no documento da CNTE. O ministro é petista e a gente não pode, tá certo, da maneira adequada, da forma adequada, você não pode deixar de ter uma posição sobre isso. Para a direita, para o governo Bolsonaro, a batalha sobre a educação foi central. Do nosso ponto de vista, tem que ser também uma visão oposta deles, e não que concilie com essa visão empresarial da educação. E, por fim, terminei. Muito obrigado. Pois bem, gente, essa foi a apresentação feita pelo companheiro Walter Pomar da proposta de resolução apresentada pela tendência petista Articulação de Esquerda na reunião do Diretório Nacional do PT, ocorrida na segunda-feira, dia 13. Além dessa proposta, outras 6 foram apresentadas pelas tendências CNB, Movimento PT, Resistência Socialista, Democracia Socialista, Esquerda Popular Socialista, pela tendência Diálogo e Ação Petista. Bom, cada tendência que apresentou o texto teve direito, assim como nós, de defender o seu texto, e ao final da exposição desses textos iniciou-se uma série de intervenções dos dirigentes para discutir tanto os textos quanto os demais temas que quisessem ser apresentados. Nesta segunda etapa, falamos pela articulação de esquerda, a companheira Jandira Errara e eu, Patrick Campos. E são as nossas intervenções que a gente passa a ouvir a partir de agora. Inicialmente, a intervenção da companheira Jandira Errara. Boa tarde, companheiros e companheiras. Cumprimentar a todos os dirigentes militantes petistas aqui presentes. Dizer que, embora a gente tenha retomado os nossos encontros nas ruas, nos debates, desde 29 de maio de 2021, quando nós retomamos as ruas da campanha Fora Bolsonaro, e depois campanhas, reuniões, mas essa é a primeira vez que desde a pandemia a gente se encontra presencialmente e espero que as próximas todas, diante dos desafios que estão colocados no partido, do povo brasileiro, para a classe trabalhadora, daqui por diante a gente tenha cada vez mais reuniões em todas as presenciais. Bom, a minha contribuição aqui nesse debate é dizer o seguinte: é natural, nós estamos há 42 dias de retomar o governo, da posse do presidente Lula, e é natural que o debate institucional, das primeiras medidas do governo, da questão da correlação de força do Congresso, da governabilidade institucional, prevaleça nesse momento. É natural isso. No entanto, nós somos o partido dos trabalhadores e das trabalhadoras, e como foi dito de maneiras diferentes em vários companheiros e companheiras que nos antecederam, nosso desafio é muito mais complexo e muito maior. E depende também, do quanto nós vamos nos organizar, não só na luta institucional, mas na luta social e na disputa política e ideológica. Portanto, nós precisamos encontrar meios, muito embora a gente saiba que a força do debate do governo e do institucional seja muito forte, nós vamos encontrar, reencontrar o debate da nossa organização na luta social e na disputa política e ideológica. E nesse sentido,
Nós aqui ouvi algumas falas, né, em relação à questão da governabilidade, da frente ampla, enfim. Mas nós precisamos pensar como é que nós vamos construir a frente de esquerda, junto com os movimentos sociais e junto com a agenda de mobilização e de reorganização. Principalmente levando em consideração uma questão importante que o companheiro Joãozinho falou, é que nós chegamos até aqui, no processo em que as forças populares, os movimentos populares, o movimento sindical não se encontram na sua melhor fase e nem na sua fase de maior força. Portanto, é papel do partido e nós seremos vitoriosos se em 2026 as nossas organizações populares estiverem muito mais fortes, muito mais organizadas e com capacidade de fazer a disputa política e ideológica junto às classes trabalhadoras, né? Então, nesse sentido, quando a gente discute essa questão da frente esquerda, ela não pode se resumir ao debate da federação. Até porque, como Anne e outros colocaram, esse debate precisa ser aprofundado entre nós. Nós sabemos como nós chegamos e o ano que vem nós vamos ter eleições municipais, um momento muito importante também da disputa política, e nós sabemos as dificuldades que nós vamos encontrar, especialmente junto ao PV, na federação, que tem configurações diferenciadas no país todo. Portanto, não dá para tirar isso assim. A gente queria, nós, a articulação esquerda, ressaltar que isso é necessário, um debate importante. E nós não podemos reduzir a questão da frente de esquerda aos partidos de esquerda, embora, obviamente, que faça parte dessa discussão. Dizer que a questão hoje tem questões, quando a gente fala, nós vamos retomar os territórios. Território, gente, é cidade, é base territorial concreta. Portanto, o fortalecimento do PT nos municípios é fundamental. Para qualquer luta, para a luta social, para a disputa política e ideológica, para as eleições 2024, 2026 e daí por diante. E quando a gente fala em trabalho de base, nós estamos falando de três coisas. Né? Vou usar um termo antigo. Nós estamos falando de agitação e propaganda, tanto nas bases quanto nas redes, hoje tem outras formas, né? Nós estamos falando de organização da luta social e o governo com mecanismos cada vez mais democráticos de participação social, conferências, conselhos, tudo isso pode ser um impulsionador para que a gente organize essas bases também. E, finalmente, né, o que Maria do Rosário colocou fortemente aqui na fala dela, a questão da formação, que é a base da disputa política e ideológica. Portanto, encerro dizendo o seguinte: nós precisamos encontrar os meios, que nós não deixemos que a força institucional abafe o debate que a gente tem que fazer da questão da luta social e da disputa política ideológica. Obrigada. Essa foi a exposição feita pela Jandira. Além dela, também falei eu, Patrick. Oi, pessoal, muito boa tarde a todo mundo. Satisfação em encontrá-las, revê-los. Três coisas. Primeiro, nós conseguimos em 2022 realizar um feito histórico, talvez único na nossa história. Nós derrotamos nas urnas o fascismo. Isso foi um feito histórico. Isso talvez não tenha ocorrido ainda em outro lugar. Mas derrotar o fascismo, como nós chamamos o neofascismo, nas urnas, não basta. Porque ele continua vivo e pulsante contra nós, como demonstrou, por exemplo, o 8 de janeiro. A gente tem, portanto, pela frente uma tarefa que é imensa, que é derrotar o neofascismo, a extrema-direita, nas ruas, no cotidiano e na sociedade. Para isso, o governo vai ajudar muito, mas o governo só não basta. Nós precisamos ter um partido comprometido com essa tarefa. E para isso, a gente tem que reconhecer que na eleição, para que nós pudéssemos derrotar a extrema-direita, foi fundamental o apoio da classe trabalhadora. As alianças, os apoios, a frente ampla. Bom, gente, quem decidiu a eleição em nosso favor foram as mulheres, os negros e negras, a juventude, o Nordeste brasileiro. Foi por isso que nós vencemos a eleição.
nesse momento, inclusive, esses setores estão em disputa pela extrema-direita, pelo neofascismo, por forças do conservadorismo. E a gente tem então que entrar em tudo dessa luta. O Nordeste, por exemplo, está em disputa. Nós conseguimos agora obter importantes vitórias, em especial nos estados que nós tivemos candidaturas próprias do PT ao governo do estado. Mas pela primeira vez em vários estados do Nordeste foram eleitas bancadas bolsonaristas, deputados, deputadas comprometidos integralmente com o programa ultraliberal e neofascista. Como é que nós vamos dar uma resposta a isso? Da mesma forma que eu acredito que a gente tem evidentemente, como foi dito aqui, que tem muito consenso, tem muita unidade, inclusive no nosso texto, mas também é possível fazer síntese pela divergência. E tem divergências importantes entre nós. Por exemplo, o que diz respeito à leitura do que foi a federação. Obrigado. A federação não entregou aquilo que prometeu. Boa parte da dificuldade que a gente vai ter agora para governar na Câmara, no Senado, se passa pelo fato da federação não ter entregue aquilo que muitos disseram que ela entregaria. Uma grande vitória nas eleições proporcionais, e isso não ocorreu. Infelizmente, podíamos ter tido um resultado muito melhor. E é por isso, para concluir, que eu acredito que a gente tem um desafio esse ano e agora, no primeiro semestre, de fazer um grande movimento de uma agenda de lutas comprometida com a pauta do povo. Nós temos que ter, né, Anny, um grande 8 de março, nós temos que ter um grande abril de lutas, nós temos que derrotar no 31 de março e nós temos que fazer, talvez, o maior 1º de maio da nossa história. Essa tem que começar esse ano de 2023, com o governo tendo vitórias nas ruas. Porque, inclusive, para que os companheiros e companheiras do parlamento possam ter vitórias, a gente possa antes conquistá-las nas ruas, com a classe trabalhadora, com as mulheres, a juventude trabalhadora precarizada e a população negra e LGBT. É isso. Além da Jandira e eu, falaram mais 18 pessoas, foram cerca de 20 inscrições para esse debate. E ao final ocorreu a votação dos textos apresentados. E, como não foi muita surpresa, foi aprovado o texto apresentado pela tendência CNB, Construindo um Novo Brasil. A esse texto foram apresentadas uma série de propostas de emendas remetidas para uma comissão de sistematização. Essa comissão começou a trabalhar ainda durante a reunião. No entanto, ela não concluiu seu trabalho antes do fim da reunião e se reuniu e continuou discutindo posteriormente, apresentando um relato e uma proposta de emendas, aonde, ao fim e ao cabo, apenas acatou uma das séries de emendas que nós, da articulação de esquerda, apresentamos, que foi a relativa à guerra na Ucrânia. Bom, nós, inclusive, levamos à votação no grupo de WhatsApp do Diretório Nacional do Partido outras 2 emendas, que para nós também eram muito importantes. Em especial, aquelas que falavam sobre a caracterização da existência de 2 oposições, uma neoliberal e outra neofascista, também o tema relativo aos militares, particularmente o que diz respeito ao tema do artigo 142 da Constituição. Infelizmente, as 2 emendas levadas a voto no grupo de WhatsApp do DN também não foram aprovadas. Bom, ainda com relação à reunião do DN e seus encaminhamentos, além do ponto de conjuntura que nós mencionamos agora, também houve a renovação e alterações na diretoria da Fundação Perseu Abramo, na qual agora está nomeado e indicado o companheiro Paulo Okamoto, novo presidente da Fundação Perseu Abramo, substituindo Aloysio Mercadante, que agora está na presidência do BNDES. Além disso, também ocorreram substituições na direção do partido. Além disso, houve também um outro ponto de pauta na reunião do DN muito importante, que foi relativo à eleição ou às eleições para a direção partidária. Qual que é a situação, gente? O PT realiza eleições periódicas para que o conjunto dos filiados ao partido elejam as suas direções em todos os níveis. A última vez que isso ocorreu foi em 2019,
no 7º Congresso Nacional do PT, que elegeu o atual Diretório Nacional do PT. Acontece que estava previsto que ocorressem novas eleições neste ano de 2023. Acontece que, na reunião deste dia 13 de fevereiro, por maioria e contra o nosso voto, a decisão foi de prorrogar os atuais mandatos tanto da direção nacional do PT quanto das suas direções estaduais para o ano de 2025, portanto, mais 2 anos de mandato para as atuais direções. Nós estamos contra isso. Na nossa opinião, o ideal seria manter o calendário e realizar as eleições nesse ano de 2023. Primeiro, porque o que nos garante que em 2025 a situação vai ser melhor do que a atual? Segundo, acabamos de sair de um processo eleitoral presidencial nos estados extremamente difícil e que nós vencemos nacionalmente. Tem muita gente com vontade de participar das decisões do PT, gente que se filiou agora e teria grandes contribuições a dar, e infelizmente isso não será possível. E além de tudo isso, convenhamos, em diversos estados as direções estaduais não estão funcionando adequadamente. A nacional, inclusive, por sua vez, não está. Infelizmente, a decisão foi por adiar as eleições, prorrogando os atuais mandatos. No que diz respeito aos municípios, a decisão foi não decidir, ao menos não por agora. Tinha divergências. Divergência seria o ideal realizar eleições em 2023 em todos os municípios, ou apenas naqueles que possuem as chamadas comissões provisórias, ou ainda apenas naqueles que solicitem as eleições. E a decisão da maioria foi decidir depois, quando? Na próxima reunião do DN, que inclusive pode ocorrer virtualmente. Então, com relação ao PED, que é o processo de eleições diretas, a única decisão efetiva foi a prorrogação dos mandatos dos atuais dirigentes, que, repito, nós, da articulação de esquerda, votamos contra. E bom, gente, como eu falei para vocês, a edição de hoje é dedicada a tratar desses dois assuntos, o assunto Quaquá-Pazuello e a reunião do Diretório Nacional do Partido. Sobre a reunião do DN, quem quiser mais detalhes e informações, o texto que nós, da articulação de esquerda, apresentamos está disponível no site do página13.org.br, e eu e o companheiro Walter Pomar comentamos a reunião do DN no programa Antivírus de terça-feira, dia 14, uma edição extraordinária dedicada a comentar também em detalhes a reunião do DN. Quem quiser mais informações, é só acessar o canal Contramola, lá no YouTube. E desejo a todas e todos bons festejos, bom carnaval, que todo mundo consiga se divertir muito, pois merecemos, porque não foi apenas o PT que ficou sem se reunir desde 2020, foi também os foliões. Não teve carnaval nem 2021, nem 2022. Tem um contencioso aí muito necessário de ser extravasado. Espero que todo mundo consiga e possa aproveitar e, evidentemente, também tomando todos os cuidados na medida do possível. A gente se reencontra aqui na próxima sexta-feira. Saudações petistas e um ótimo carnaval.